A gente vai começar o programa de hoje chamando a sua atenção para um caso revoltante. Um homem que utilizou o celular para tentar tirar fotos íntimas de uma jovem enquanto estavam na fila de uma casa lotérica de um supermercado em Aracaju. O caso de importunação sexual aconteceu na manhã de ontem. A vítima, de 19 anos, prestou boletim de ocorrência no Departamento de Atendimento a Grupos Vulneráveis, DAGV. Mas Maria Antônia entra no número de vítimas de importunação sexual. Segundo dados da Coordenadoria de Estatística e Análise Criminal, a CEACRIM, houve um aumento de 32,8% na incidência dos registros de importunação sexual, em comparativo entre 2019 e 2020. Até ontem, o número que a gente imaginava aí, ser maior, já que muitas vezes algumas de nós passamos por isso caladas. Mas o medo é algo constante na vida de uma mulher, afinal, como não ter medo? Às vezes, uma simples caminhada na rua e comentários maldosos e invasivos são disfarçados pelo que os assediadores chamam de elogio. Às vezes, o simples ato de pegar um ônibus pode gerar muito incômodo e constrangimento, com uma encoxada, uma mão estranha que às vezes toca no corpo de uma mulher. Esses são exemplos do porquê o medo é constante. Mas o que muitos e muitas não sabem é que hoje importunação sexual é crime definido pela Lei número 13.718/18, que é caracterizado pela realização de ato libidinoso na presença de alguém de forma não consensual, com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro. Para entender um pouco mais desta história, nós vamos conversar com a Maria Antônia. Ela está através de videochamada aqui para falar. Maria Antônia, boa tarde. Boa tarde a todos. O que aconteceu, né, foi um ato aí de importunação sexual, como está sendo dito. Eu estava na lotérica ontem pela manhã, por volta das 9h50 da manhã, e percebi um vulto na minha perna, um toque assim de leve, né, mas foi o suficiente para me assustar e para eu olhar para trás. No que eu olhei para trás, eu vi o criminoso, né, agachado e se levantando. E o que eu pensei automaticamente é que algo tinha caído no chão, ele tinha se agachado para pegar, e quando ele estava se levantando para pegar, sei lá, a cabeça dele tinha encostado na minha perna. Você sentiu que tocou algo em sua perna, né? Pelas imagens dá pra gente perceber que você se vira, né? Tem um momento que você vira assim, como se você tivesse percebido algo encostando, né? Isso, eu senti, só que não passou nem de perto, né, pela minha cabeça que tinha acontecido isso. É tanto que eu volto a virar para frente e deixo para lá, né? Até que segundos depois eu começo a ouvir uma discussão atrás de mim. E nessa discussão, quando eu percebo, um rapaz de preto tá proferindo xingamentos e tal, a esse idoso que estava atrás de mim. E aí eu me dou conta da situação, eu fico em choque, assim, ligo pro meu pai e pronto, a partir daí a gente foi na delegacia, prestou boletim de ocorrência, enfim, teve aí a divulgação dos vídeos e tal nas redes sociais e graças a Deus e assim, ao senso de justiça, né, e revolta da população, tá tendo uma grande repercussão para que isso, né, acabe o quanto antes, porque ninguém merece passar por isso, não. E assim, eu tenho fé que esse criminoso será encontrado logo e que eu vou ter sido a última vítima dele, porque o que eu puder fazer para eu ser a última, antes de mim tiveram várias, mas depois de mim, o que tiver à minha disposição, eu vou fazer para poder não ter mais ninguém não, depois de mim, em relação a ele.
Sim, é o que a gente espera, sim, Maria. Primeiro, né, quero aproveitar para prestar minha solidariedade a você. É um caso assim que gera revolta mesmo, né? E assim, eu fico muito triste em saber que nós mulheres temos que enfrentar diariamente, né? Aí casos como esse. E você, inclusive, é estudante de direito, né? Sim, eu sou estudante de direito. E aí eu queria Eu que você concluí. falasse exatamente sobre isso, né? Então, você que já tem um entendimento, né, dos seus direitos, você que conhece a lei, a revolta é ainda maior, né? Porque você sabe que tem como ir atrás e fazer com que esse senhor ele seja colocado aí na cadeia e que seja a última vítima dele, né? Sim, eu concluí, né, esse mês o 6º período. Tô faltando aí 2 anos para concluir o curso. E desde o primeiro momento que eu me dei conta do que aconteceu, eu tinha plena consciência do procedimento que eu tinha que fazer, de como eu tinha que agir. Talvez por isso eu tenha tido tanta determinação de ir atrás do que eu deveria fazer, por ser algo que, né, está presente aí no meu dia a dia enquanto estudante. E é uma coisa que encoraja muito, né? Me encorajou, no caso, e eu acho que há muitas outras mulheres, é porque até muito recentemente delitos como esse não eram crimes, né? Sim. Importunação sexual, na verdade, era uma contravenção penal, que era, salvo engano, importunação ao pudor. Não lembro bem especificamente, E a mas pena era bem menor, Glória. né? Era uma Porque realmente era uma contravenção, na verdade. contravenção, né? Não era um crime. E aí agora, Então, agora é crime, né? Desde sim, daquele caso absurdo e lamentável que infelizmente ocorreu há uns anos de um ejaculador, né? Em sim, um ônibus. Eu não lembro a cidade, mas enfim, aquilo ali foi a gota d'água para transformar esse tipo de atitude em crime, porque demorou muitos anos. E agora que verdade. é crime, isso traz muita coragem para a gente ir atrás, né? Porque se até o legislador sabe da gravidade disso, a gente que é vítima é que tem que colocar para frente para poder a pessoa ser penalizada mesmo, né? Assim, não esperar o pior acontecer, tipo, porque quer queira, quer não, eu tenho plena consciência que coisas piores acontecem, como estupro, violência, etc. Mas a gente não deve esperar chegar nesse ponto para poder ir atrás da Sim, justiça, sabe? Eu sim, acho que eu sei que é muito difícil e que talvez eu fale assim com muita facilidade por ser algo do meu dia a dia mesmo e um sim, pouco da minha personalidade, que eu sou muito assim. Essas causas assim de direitos femininos, etc., sempre foram características minhas. Mas eu sei que é muito difícil, até porque é muito constrangedor, né? Passar por determinadas situações, ter que ir numa sim. delegacia, falar tudo de novo. É muito doloroso, claro. Você se sente muito vulnerável, mas eu espero que a minha atitude, né, tenha mostrado aí a muitas meninas e mulheres que o melhor a se fazer é ir atrás, porque eu me surpreendi bastante, né? Eu não tinha noção da proporção que isso ia tomar. Então, eu espero que, né, as outras vítimas disso tenham percebido que, mesmo sem a gente esperar, toma proporção sim, Sim. todo mundo se comove sim. Então, vamos à luta todas juntas, constantemente, até erradicar essa cultura machista que, infelizmente, a gente está inserido, né? Olha, eu digo a você assim que fiquei horrorizada, sabe? Quando eu vi essas imagens, eu de coração, gente, partiu assim o meu coração por saber que eu também sou mulher, que eu também posso ser uma dessas vítimas, né? Que pode ter tido, inclusive, outras vítimas, né, Maria? E é isso que você precisa mesmo.
por conhecimento aí da legislação. Eu acho que a gente não deve... Essas imagens são muito fortes. Gente, eu assistia sem acreditar. E é necessário que esses crimes, eles sejam tipificados mesmo. E acho que foi muito importante, né, esse avanço na nossa legislação, porque esses crimes, eles têm que ser trazidos aí exatamente à lume da nossa sociedade, né? Porque a partir do momento que a gente tem uma punição mais rigorosa, a gente vai conseguir, pelo menos, né, diminuir, quem sabe, o número, ou punir esses assediadores, né? E a gente vê que simplesmente ele nem se incomoda com a presença de outras pessoas. Isso aí é dentro de um shopping, dentro de uma casa lotérica, e ele não está nem aí, ó. Você vê que tem pessoas passando de um lado para o outro, né? Tem as senhoras ali na fila. E ele, mesmo assim, pega o celular e faz. A gente percebe aí a presença também, né, do rapaz que fez as imagens e que foi falar com ele. E você chegou a ouvir esse momento, a hora que ele falou e o que ele falou com esse senhor? Sim, eu ouvi. Ele proferiu, né, adjetivos pejorativos e tal. E aí, quando eu virei para trás, que eu não estava entendendo o que estava acontecendo, Sim. Ele estava esculhambando, assim mesmo, com razão, óbvio, né? Sim. E eu sem entender nada, aí ele falou, moça, você não tá entendendo o que aconteceu aqui, não? Aí eu, o quê? Aí ele, moça, esse rapaz estava com a câmera do celular aberta e colocou no meio das suas pernas, debaixo da sua saia. Aí eu não respondi nada, eu só fiquei em choque, assim, tipo... Não passava nada na minha cabeça. Aí depois, tipo, sei lá, 1 minuto depois, eu liguei pro meu pai, pra meu pai ir lá. Sim. E aí, quando eu liguei pro meu pai, minha ficha caiu, aí eu comecei a chorar, né? Eu fiquei muito, muito mal. Só que o vídeo, né, foram outros 500. Porque antes do vídeo, Sim. eu achei que tinha acontecido uma coisa, né? Depois do vídeo, eu vi que eu fui seguida, né? Sim, enfim, que ele a já situação estava foi te muito acompanhou. pior. Ele já te acompanhou Isso. desde antes, né? Isso que a gente pode saber pelas imagens que foram filmadas, fora o que, né? Antes você estava circulando e Exatamente. que possivelmente ele poderia estar aí acompanhando. Gente, é revoltante, olha só, passando aí várias pessoas e eu fico assim, sabe, sem acreditar que uma cena como essa, ela possa acontecer de verdade, sabe? E nós, mulheres, não podemos permitir mais que isso aconteça. Nós temos que ir à luta, né? Nós estamos no momento em que devemos, sim, buscar a justiça. Olha só, é revoltante. Ele vê, ela encosta, vira, e ainda ele continua aí, como se nada tivesse acontecido. Olha aí. Revoltante. E se esse rapaz não chega, ele poderia fazer, inclusive, mais uma vez. Porque ele continuou na fila. Ele não se intimidou no momento que você virou, né? E assim, é muito, muito, muito difícil. Mulheres que são vítimas, assim como a Maria, que denunciem, não tenham medo. Olha só. Eu assim... Chega, gente, não aguento nem mais olhar. Ó, para a gente entender um pouquinho, a delegada Marília Miranda, ela enviou aí para a gente também um depoimento falando sobre esse caso que tomou aí uma grande proporção, já que as redes sociais, elas se viram para poder divulgar e ampliar, né, aí a imagem do autor para que você de casa que conheça vai fazer a sua parte, ligando para 181. Vamos ajudar a identificar esse autor. Maria, daqui a pouquinho a gente continua, mas a gente vai colocar imagens aí da delegada. Ontem eu fiz o atendimento à vítima pela manhã aqui no DAGV e ela registrou o boletim de ocorrência sobre o ocorrido em uma lotérica em um supermercado aqui da capital. Ela estava em uma fila e um rapaz, aparentemente um idoso, né, filmou as partes íntimas sem que ela percebesse. Um transeúnte que passava percebeu e alertou a vítima, e só assim ela tomou conhecimento do fato.
As imagens foram divulgadas, né, pelas redes sociais e saiu na TV. Então, a gente conta, né, com a participação da população que conheça o autor para que, por meio do 181, faça essa denúncia de forma anônima, né? Não é preciso se identificar e a ligação é gratuita. O próprio autor também pode se apresentar espontaneamente aqui na delegacia, né? Isso vai ser considerado a seu favor no decorrer do procedimento criminal. Então, vai ser colhida a declaração da vítima, vai ser uma declaração mais detalhada sobre os fatos, né? O autor provavelmente vai ser logo identificado, né? Com a divulgação dessas imagens. A gente espera que na próxima semana a gente já tenha ouvida do autor. E esse procedimento vai ser encaminhado para a Justiça. Havia uma lacuna na lei, né, sobre um tipo inferior, menos grave que o estupro e mais grave do que uma contravenção penal que existia, né, sobre importunação ao pudor. Então, foi criado esse tipo penal, a importunação sexual, em 2018. Em 2019, a gente já contou com algumas denúncias e a gente percebeu esse aumento pelo CEACRIM de 32% no ano de 2020, desse tipo de crime. Olha, é revoltante, essas imagens aí, realmente, elas nos revoltam. Queria hoje abrir um programa todo alegre, todo feliz, queria abrir, né, um programa falando do Natal. A Maria está aqui. Maria, toda a nossa solidariedade, nós estamos aqui exibindo essa imagem. Você de casa, que conhecer, identificou esse autor, entre em contato através do 181. Olha aí, denuncie. Você vai ligar para o número 181. 181. Tira o O aí, gente, só para não confundir. Porque está aparecendo 0181. Ligue para 181 e denuncie. Se você identificou esse senhor aí, ó. Esse senhor sem vergonha. Olha só o que ele está fazendo aí. Entre em contato através do 181. Esse crime não pode ficar impune, viu, Maria? O nosso programa é um programa que tem um espaço e é assistido por todas as famílias. E nós estamos juntas aí, viu? Nós, mulheres, um programa que tem aí uma audiência muito grande com as mulheres. E vocês todas sintam o nosso apoio, a nossa solidariedade, viu? Olha só, Maria, daqui a pouquinho Obrigada. A gente vai continuar falando, tá, sobre isso. As imagens a gente vai passar o máximo que a gente puder, porque a gente quer identificar, sim, esse autor. E daqui a pouco a gente continua, tá bom? A gente vai continuar falando sobre o caso, né? Um caso que aconteceu em uma loteria aqui, uma casa lotérica aqui em Aracaju. Um homem que utilizou o celular, é isso mesmo, para tentar tirar fotos ou fazer vídeo, né? Íntimas de uma jovem enquanto estavam aí na fila dessa casa lotérica, de um supermercado aqui em Aracaju. O caso, né? Aí aconteceu na manhã de ontem, a vítima Maria Antônia, 19 anos, ela prestou boletim de ocorrência no Departamento de Atendimento a Grupos Vulneráveis. E nós estamos agora também, né, aqui com a vice-presidente da Comissão de Direitos da Mulher da OAB Sergipe e com a estudante Maria Antônia. A gente já agradece aí a Bruna Menezes, vice-presidente da Comissão de Direitos da Mulher, da OAB Sergipe. Um caso absurdo, não é, doutora Bruna? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde a todas e a todos. Realmente, mais um caso, né? Voltamos aqui, a OAB volta aqui para falar de mais um caso absurdo envolvendo violência contra as mulheres, né? E agora, dentro de uma seara pública, num ambiente público. E um caso assim, a gente vê que realmente a violência das mulheres só tem aumentado e que pode acontecer de diversas formas diferentes. Sim, e assim a gente fica, né, indignada, enquanto mulher, de ver cenas como essa. Essas foram registradas e outras tantas que são, né, aí realizadas diariamente, que nós não conseguimos ter acesso a essas informações, por medo das mulheres de denunciarem, né, por não saber como proceder. E a gente tem aí uma jovem, a Maria, que inclusive está aqui, né, com a gente também, através da videochamada.
Eu fico assim super revoltada quando vejo essas imagens e acredito que esse é o sentimento de todos, especialmente das mulheres, né, quando vem aí. Maria, nós estamos aí com a vice-presidente, né, do Direito de Defesa da Mulher lá da OAB. Você quer fazer alguma pergunta? Quer fazer algum comentário com ela? Aproveita o espaço aqui do Você em Dia. Sim, com certeza. Primeiro eu queria dizer que é um prazer estar aqui com você e estar tendo todo esse suporte e amparo por mulheres assim incríveis, fortes, né? Que, enfim, está sendo essencial nesse momento. E o que eu queria que você falasse a respeito, por gentileza, é que é uma coisa que me perguntaram bastante, mas eu não sinto que eu tenho a propriedade suficiente para falar sobre. Então, por gentileza, para a senhora dizer o porquê da tamanha importância de tomar atitudes assim, de não deixar para lá, de encorajamento mesmo, sabe? Porque eu tentei me explicar diversas vezes e dizer o que eu achava, mas em nenhum momento eu acho que eu fui clara o suficiente. Então, eu acredito que você é a pessoa certa para nos ajudar e contar isso a outras mulheres. Sim, querida, é assim, em primeiro lugar, eu me solidarizo a sua dor, eu sei que é uma dor muito enorme, né, muito profunda, é uma dor de todas as mulheres. Parabenizo você pela coragem, você está sendo um exemplo. Agora, o difícil é que a gente sabe que a vítima de violência, né, de violência, principalmente de violência de gênero, de violência sexual, ela sempre é revitimizada. O que significa isso? Toda vez que ela vai e fala sobre o assunto, toda vez que ela precisa repetir na unidade policial, depois na justiça, quando ela procura um advogado, que ela também vai buscar assistência jurídica, e às vezes quando ela expõe, que chega nas redes sociais, na mídia, sempre é um momento em que a vítima vai ter que repisar esses fatos e a dor sempre se multiplica, né? Então, parabéns pela sua coragem, realmente você está de parabéns por ser um exemplo. Esse é o caminho, né? Falando de uma forma mais popular, de denunciar mesmo, de procurar a justiça, de compartilhar com os familiares, com pessoas que possam fazer o devido acolhimento e encaminhamento. Desde já quero dizer que a OAB Sergipe sempre se encontra à disposição da sociedade sergipana, né, para estar atendendo às demandas através da ouvidoria geral, através da nossa Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, recebendo e fazendo os encaminhamentos necessários pertinentes a cada fato. Eu vou dizer para você que esse crime, o crime, né, de violência sexual contra as mulheres, no Código Penal, ele tem uma diversidade de tipos penais, né? O que você sofreu, né, e aí está havendo ainda a investigação da polícia, é supostamente o crime de importunação sexual. É um crime trazido pela legislação de 2018, que foi todo um ativismo das mulheres, de mulheres feministas, bravas lá, né, do Congresso Nacional, que conseguiram, por fim, né, trazer para a nossa legislação essa inovação. Por quê? Porque sempre o beijo roubado numa festa, você é mais jovem, mas na minha época a gente viveu, né, o pré-caju, e a gente sabe todas essas festas abertas, o quantos beijos roubados, quantas apalpadas, quantas encostadas, né, no ônibus, o caso daquela vítima do ônibus, né, que recebeu a ejaculação. Então, ficava difícil para o Poder Judiciário tentar até enquadrar, porque quando se enquadrava como estupro, até se tentava no primeiro momento enquadrar, porque era uma tentativa, vamos dizer assim, era um ato libidinoso forçado, com violência, mas quando não tinha violência, acabava indo para a lei de contravenção penal. E aí a pessoa acabava não tendo uma pena devida, né? Não cumprindo uma pena adequada para aquela violência que ele cometeu. Desde mais dizer que a importunação sexual é praticar contra alguém, né? Contra a outra pessoa, sem anuência dela, um ato libidinoso para satisfazer a sua própria lascívia, seu próprio desejo sexual. E esse ato libidinoso é um ato de cunho sexual, não é? Seria diferente, por exemplo, se ele estivesse lá na fila e, de repente, tivesse tirado a blusa e ficasse dançando lá ou tentando sensualizar, certo? Mas não, ele foi lá, a gente viu nas imagens estão muito claras, tentou gravar você por baixo. Esse tipo de conduta é uma conduta que estava muito recorrente nos Estados Unidos e na Europa, e parece que aqui já está chegando. Mais um crime, né, de violência de gênero, mais um crime contra as mulheres, absurdo. Então, assim,
é um crime de importunação sexual, porque ele tentou satisfazer a lascívia dele, teve Sim. um cunho sexual, o ato libidinoso em si, né? Então, devido a isso, se enquadra nesse crime. A gente tem que dizer à população que esse crime é gravíssimo, é de uma pena de 1 a 5 anos de reclusão, não é? Então, assim, não é algo que pode se deixar para lá de jeito nenhum. Diferentemente do estupro, que há uma violência, e pode acontecer a conjunção carnal, mas não necessariamente uma conjunção carnal, Sim. ou seja, quando se tenta penetrar na vítima, né? Mas qualquer ato libidinoso, mas há a violência. Nesse caso, no seu caso específico, pelas imagens, a gente viu que não teve o ato, a violência foi simbólica, não teve o ato de violência física ali, Sim. né? Mas você sentiu que ele acabou tocando, foi quando você, né? Percebeu. Se alertou. Sim, exatamente. Percebeu e foi, né? E acabou tendo aquela reação, ter tomado aquele susto. Então, por isso, né, doutora, a importância da necessidade aí de um tipo penal para caracterizar, né, uma situação como essa, por exemplo, que antes ficava mais complicado, né? A importância exatamente de crimes como esses para poder fazer com que as mulheres elas se encorajem a denunciar e a informar, né, mesmo o que elas passam no dia a dia. Agora, isso, né, nós temos várias mulheres que sofrem, infelizmente, importunação sexual diariamente. No caso da Maria, ela tem essas imagens. E as mulheres que não têm as imagens, como proceder? Então, a palavra da vítima em qualquer crime envolvendo violência de gênero, que as maiores vítimas de violência de gênero já é caracterizado são as mulheres, né, no nosso país. Nosso país é o 5º país que mais mata a mulher pelo fato dela ser mulher. Eu já tenho aqui no programa falar sobre feminicídio. Então, assim, a violência de gênero aqui, a maioria das vítimas são mulheres, né? Sim. Então, já se é uma conduta na apuração criminal sempre valorizar a palavra da vítima. Então, a palavra da vítima sempre vai ser valorizada, principalmente quando a gente fala de violência doméstica e que muitas vezes não há testemunhas, né? Sim. Então, a Lei Maria da Penha garante isso. Nesse caso específico, foi uma violência sexual que não há nenhum tipo de relação da vítima com o seu agressor, não é? Nesse caso não se enquadra na Lei Maria da Penha, mas é um crime de violência de gênero. Então, por ser um crime de violência de gênero, a palavra da vítima é levada muito em conta. Sim. Né? Então, ainda que não tenha havido imagem, né? A palavra da agora é claro, tem que ter a persecução penal, né? Sim. A instrução processual. Então, obviamente que se tiver testemunha, que se tiver algum tipo de prova, fica mais fácil, né, assim, para se configurar tudo. O que acontece muitas vezes, infelizmente, sabe, quando não há nada, e aí acaba no final do processo a vítima tendo se exposto, né, como a gente viu o caso da Mariana Ferrer, né, no caso dela, especificamente, sem querer entrar no mérito do caso, mas ainda a violência institucional, que acontece quando a mulher, e aí não estou querendo desencorajar as mulheres, pelo contrário, quando a mulher tem a coragem de denunciar, e quando chega no curso do processo, ela ainda sofre a violência institucional, a violência dos órgãos, né? E por isso a importância aí, né, da OAB, de ter também... Para apurar, isso. Aí, especificamente... A gente apura as condutas dos nossos colegas. Perfeito. Ô, Bruna, eu quero agradecer, Maria, quero agradecer, muito obrigada. Infelizmente, o nosso tempo já está aqui, mas a gente quer se colocar à disposição, né? Eu, enquanto mulher, o programa Você em Dia, a TV Atalaia, que sempre dá espaço, está ao lado aí, né? E mulheres guerreiras, a gente não pode baixar a cabeça, desanimar, né? Porque nós estamos aqui e nós podemos ir muito mais longe do que imaginamos. Então, nada de se calar. Denuncie 181. Maria, um abraço, viu? Assim, muito apertado. Muito obrigada. Caloroso, e a gente vai ficar mostrando imagens aí. A TV Atalaia, o jornalismo também segue com essas informações para que a gente possa identificar. Olha a imagem aí desse senhor, tá vendo? Estou sendo muito educada, viu? Doutora Bruna, mais uma vez, muito obrigada. Sim. Obrigada, Maria. Estamos à disposição na OAB para acompanhar seu caso. Muito obrigada, E muito obrigada pela oportunidade aqui de falar mais uma vez nesse tema aqui no programa. Muito obrigada, doutora Bruna. E a todos. Obrigada, Maria. Um forte abraço. Olha, e lamentável, né?